Então, basicamente, né? Então, a praxia é você conseguir coordenar os movimentos. E a gente tem alguns termos, então, que a gente pode usar, né, para entender um pouco melhor os efeitos dela. Por exemplo, a gente tem um termo chamado apraxia. Vocês também já ouviram falar? Apraxia da fala, apraxia motora, do membro superior. Alguém? Não? Alguém já ouviu falar? Sim? Oi? Pode envolver muito, tá? Então, é um pouco mais complexo que isso, né? Vamos pensar da seguinte forma. É uma perda de movimento, né? De um movimento específico. Não é que você não consegue coordenar os seus músculos. O seu braço funciona normalmente, por exemplo. Né? Ou talvez com alguma dificuldade, mas eles geralmente funcionam. Né? Você consegue fazer a maioria das coisas. Só que algumas coisas específicas você não consegue fazer. Por exemplo, você consegue dirigir, né? Mas andar de bicicleta você não consegue mais. Né? Você perdeu esse movimento. Né? A essa perda de movimento a gente dá o nome de apraxia. Tem uma apraxia relativa ao andar de bicicleta, por exemplo. Isso é uma coisa que pode acontecer tanto com algum dano cerebral, né? Tanto quanto uma questão degenerativa, né? Neurodegenerativa. Então, seguindo aqui, né? Opa! Deixa eu ir para cá. Então, basicamente, gente, o nosso movimento, ele está ligado ao nosso córtex frontal, né? A gente pode dizer que, inclusive, a linguagem, né, é como se fosse uma extensão do movimento. Quando a gente pensa, é como se fosse um movimento abstrato, né? Um movimento simbólico, né, que a gente tem. Como se a gente, digamos assim, fingisse que está fazendo alguma coisa diferente do que a gente está fazendo no momento. Né? Fica pensando, nossa, eu vou lá falar com o professor, ver se ele arredonda a minha nota. Né? Digamos assim, isso é uma extensão, né, desse pensamento, né, uma extensão do movimento, né, como se fosse um movimento simbólico. Né? E a gente pode pensar que dessa forma, né, o lobo frontal ele acumula várias funções. Né? Entre elas, a gente já viu, né, a questão do movimento mais simples, né? Por exemplo, você controlar os músculos dos seus braços, das suas pernas, né? Também vai estar relativo às funções executivas, à atenção, etc. Né? E quando a gente pensa nessa questão da atenção, das funções executivas, a gente pode pensar que é como se fosse uma extensão do controle motor. Né? Em última análise, né? Quando você consegue prestar atenção, você está conseguindo controlar o seu movimento. Né? Tanto dos seus olhos quanto do seu corpo. Né? Você não está levantando a cadeira, você não está, digamos assim, desviando o olhar com muita frequência. Você, de certa forma, está tendo um controle motor. Né? E o movimento, né, contudo, ele não é apenas essa questão voluntária aqui, né, ligada ao frontal. Né. Nós temos também o movimento automatizado, né, e o movimento reflexo. Vocês já devem ter estudado lá em processos básicos. Né. Basicamente, você precisa de várias regiões cerebrais para você conseguir se mover. Né. Aqui nos frontais a gente tem a base do movimento, sem a qual não é possível ter movimento nenhum, que é o córtex motor primário, né? Pelo menos não movimentos voluntários. Você tem a área motora suplementar, né? Que é relativa ao início dos movimentos,
né? Também a interrupção deles. Você tem aqui as áreas secundárias, né? Entre elas, por exemplo, podemos citar as relativas à linguagem, que é a área de Broca, né? Temos ali digamos assim, as imagens motoras, por exemplo, a forma que eu posiciono a minha boca e a minha garganta para conseguir falar, blá, blá. Essa é uma imagem motora, né? E temos aqui os pré-frontais, que são regiões terciárias, que são relativos a uma questão um pouco mais complexa, né? Para além do mover-se, né? É o planejar movimentos futuros, né? Raciocinar, pensar, basicamente isso. Né? Temos também uma conexão aqui dos frontais com os parietais, né? Aqui nos parietais a gente tem basicamente um centro, né? Falando de um jeito simples, né? A gente tem como se fosse um centro de integração sensorial, né? Que você tem vários sentidos, e ali eles se unem para formar, né, vamos dizer assim, uma percepção integrada da realidade que você vai usar para planejar o que você vai fazer, né? Mais ou menos isso. E nas regiões subcorticais, a gente já falou um pouquinho lá sobre a hipersensibilidade, lá na aula de memória, né? Nós temos ali os cerebelos, os núcleos da base, que são responsáveis pela automatização dos movimentos, né? E uma outra coisa interessante é que a gente entende o mundo por meio do jeito que a gente se move, né? Basicamente isso. Para vocês terem uma ideia, tem alguns estudos que mostram isso. Né? Por exemplo, a sensação, né? O quanto que você acha que seu braço é comprido, né? Digamos assim. Você acha que teu braço aqui, se colocasse na parede, ele vai ver qual o comprimento, né? Do seu braço, sem colocar, sem ver, né? Tem alguns estudos que mostram, né, que se a pessoa é jogadora profissional de tênis, né, ela tem uma impressão que o braço dela é maior, né? De tanto que ela jogar, porque ela alcança as coisas bem mais longe, né, por causa da raquete. Então ela tem essa impressão que o braço é um pouco maior, né? E similarmente, né, por exemplo, no outro lado, pessoas com obesidade muito extrema, né, na verdade isso vai acontecer, vai variar de pessoa para pessoa, mas a obesidade extrema ela vai gerar isso com mais intensidade, né? Pessoas com obesidade extrema, elas tendem a superestimar um pouco as distâncias, né? Por exemplo, quantos metros que dá daqui até a parede, né? Tem uma correlação, né, entre o quanto que você julga distante e a obesidade. Porque se a pessoa tem um nível de obesidade muito grande, né, ela vai ter alguma dificuldade de locomoção, né? A locomoção vai ser no mínimo um pouco dificultosa, né? Talvez um pouco dolorida, né? E por conta disso, ela acaba julgando, né, essas distâncias um pouco maiores, né? Que é um pouco mais difícil mesmo para ela percorrer esse trajeto. Bem louco, né? É coisa aí da nossa cabeça. E aqui a gente já falou, né? Basicamente os frontais, né? A gente tem os movimentos que são novos, né? Uma coisa que você está aprendendo ainda, você tem uma ativação basicamente frontal, né? Muito mais frontal. Porém, a partir do momento que você vai automatizando esse movimento, você vai tendo ali a sua memória não verbal, né? Esse movimento vai ficando mais associado a uma ativação dos núcleos da base do cerebelo. Não me lembro se eu cheguei a comentar aqui com vocês, mas tem até alguns estudos que conseguem identificar por meio de ressonância se a pessoa é fluente em uma língua ou não, né? Então, você está aprendendo o alemão, né, para pedir um descontinho lá na Dona Alvir, né? Cada um tem os seus propósitos, né? Aí você está lá estudando alemão. E no começo, você vai ter que pensar em tudo que você vai falar. Então, a sua ativação vai ser muito frontal, né? Faz sentido, né? E aos poucos, conforme você for ficando fluente, você vai ficando mais próximo de uma automatização.
E isso você consegue ver em exames de imagem. Tipo, putz, o cara está falando alemão, a ativação frontal é muito pequena, a ativação que ele está tendo mais é dos núcleos da base, né? Olha só, não, então ele é fluente, ele não tem que pensar no que ele está falando, né? Na forma que ele vai falar, pelo menos. Essa imagem horrorosa aí é só para mostrar para vocês uma coisa que a gente já tinha falado também. Que eu comentei com vocês que cada região do córtex motor primário é responsável por uma pequena área, né, de cobertura, digamos assim, né, de movimentos e na área do tato, né, de sensações. Então, basicamente, se você danificar mais ou menos essa região aqui, você pode perder, né, vamos ver aqui, né, mais ou menos o movimento aqui do braço, né, do lado oposto. Né? A área primária, né, se eu danifico aqui, eu perco o movimento do braço aqui do outro lado. Né? E como vocês podem ver, né, você tem um tamanho bem diferente, né, pensando em cada área do nosso corpo. Nós temos muito necessidade de mover o rosto. Somos animais sociais, né? Então a gente sorri, a gente fotografa, a gente faz muitas caras, bocas, né? Então nós temos que ter um adequado controle dos músculos da face. Da língua também, né? Porque a gente está toda hora falando, blá 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 blá. A gente come, a gente canta, né? Isso é importante para nós, como espécie. Nossas mãos também. Mas olha, nosso cotovelo, né? Mover o cotovelo. Não precisa de muita coisa, né? Tipo, deixa só um pouquinho de célula ali, já tá bom. Né? Um pouquinho que eu falo é milhões, né? Mas é muito menos do que para a mão, do que para a boca, né? Um ponto interessante da gente pensar isso daqui é que a área primária é muito pouco plástica, né? A gente comentou já. Né? Então, se você danifica aqui, infelizmente, você se ferrou, né? Você não vai conseguir recuperar muito desse movimento. Porém, se isso acontece com uma criança ou com um recém-nascido, né? O recém-nascido ficou sem oxigênio durante o parto, teve ali hipóxia ali, danificou essa região. Né? É possível que aconteça, né, alguma adaptação, alguma flexibilidade ali na área motora primária. Como outras áreas assumirem uma parte dessa função, para ela fazer o movimento pelo menos, mais ou menos. Ou, né, também, digamos, a pessoa nasce sem braço, né? Tem vários casos assim, não sei se vocês já viram, né? O pessoal que nasce sem braço e aprende a fazer tudo com os pés, né? Não sei se alguém já viu, de repente, vídeo, documentários, né? É bem interessante, a pessoa faz de tudo, né? A pessoa come com garfo e faca, corta tudo, aí limpa, né? Lava os pés ali. Bem certinho, né? Se veste, né? Tudo com os pés. Né? E por conta dessa exposição muito grande, parte do córtex que seria para a mão e para o braço vai sendo redistribuído, digamos assim, para os pés e para as pernas, né? Para a pessoa compensar isso. Né? Então a gente pode dizer que tem alguma flexibilidade, tem alguma plasticidade nessas regiões, porém elas são muito pouco plástico, né? Especialmente para adultos. Né? Aqui são os núcleos da base, que a gente falou, mas a gente não apontou onde que era, né? Falou só que era lá no meio, para vocês verem que é bem no meio mesmo. Essa imagem aqui, vocês podem pensar o seguinte, pensa que alguém segura aqui atrás da minha cabeça e vem alguém com um machado aqui, tchum, né? Ai! Daí fica aparecendo essa parte aqui para cá, tá certo? Vocês veriam os meus núcleos da base, né? Para cá, beleza? Não façam isso em casa. Outro ponto interessante para a gente falar dos trabalhos é que eles trabalham com automatização, sim, né? Mas também com automatização de processos inibitórios. Né? Isso é bem interessante. Muito do que a gente automatiza não é o que a gente faz, mas é o que a gente deixa de fazer. Por exemplo, vocês estão aí todos sentados assistindo a aula, bem lindos, né? Bem bonitinho, todo mundo bem quietinho, olhando para frente, né? Prestando atenção, eu espero, né? Estou sem óculos também, né? Aqui parece, né? Enfim,
é uma coisa que vocês seriam fisicamente incapazes de fazer se vocês tivessem 3 anos de idade. Né? Seria impossível. Mas tantas vezes, né, que foi acontecendo com vocês no processo educacional de vocês, né, se levantarem da cadeira, ficarem se movendo, ou seus pais, ou professores, ou tutores, etc., né, falarem, olha, fulaninho, vamos voltar para a cadeira, vamos lá, vamos estudar. Né? Você acabou aprendendo a automatizar o controle desse impulso de se levantar. Para você é automático já não se levantar. Né? Não porque você não queira, de repente você não gosta da psicologia, você não está nem aí para isso. Né? Mas você aprendeu a automatizar isso. Né? Enfim, é um processo que você não precisa mais pensar muito nisso. Da mesma forma, isso acontece com no bilinguismo, né? Bem interessante. Tem inclusive um transtorno, um sintoma, né? Que é a afasia bilíngue. O que é a afasia bilíngue? É você não conseguir selecionar a language que você está speaking. Né? De repente você está falando e começa a falar em outro idioma. Né? E você começa a ficar salado, você não consegue se fazer entender. Né? Por quê? Porque basicamente você tem uma certa competição, aí o pessoal do Freud, aí já vai, que não gosta de psicologia, vai começar a prestar atenção, né? Olha aí. Você tem como se fosse uma competição dentro da sua cabeça para ver quem que vai agir, né? Putz, o que eu vou fazer? Eu vou falar português, vou falar espanhol, vou falar inglês, o que eu vou falar aqui, né? Será que eu vou falar num tom formal, vou falar informal, né? Falo palavrão, não falo, né? De certa forma, todos esses comportamentos, eles estão ativos aqui, né? O meu sistema límbico vai levantando várias possibilidades de ação para eu colocar em ação aqui. Né? Porém, como eu já falei em público muitas vezes, né? Já dei palestras, aulas, etc., ficou um pouco automatizado eu usar o tipo de linguagem que eu uso. Né? E, vamos assim, falar da maneira que eu falo. Né? Do idioma que eu falo. Então, não é como se não estivessem ativos, né, os outros comportamentos. Mas, de certa forma, as várias opções comportamentais que vão surgindo, né, as várias opções comportamentais que vão surgindo, né, os meus núcleos da base, eles contribuem com esse processo, né, de selecionar um para não ser inibido. Né? Não é como se dessas possibilidades eu escolho a C e coloco em prática. E essa que está ativa. Na verdade não é bem assim. Né? As evidências mostram, né, que na verdade todos esses estão ativos ao mesmo tempo. São várias possibilidades de ação ativas ao mesmo tempo. E é como se eu deixasse passar só essa daqui. Né? E essas outras eu seguro. Né? É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então você vai falar com o seu chefe de um aumento. Né? E ele fala que não. Né? Que você, na verdade você não produz tanto assim. Né? Que ele, na verdade, não tem interesse de dar um aumento e quer isso aí mesmo. Ele é meio grosso com você. Nossa, né? Você vai ter uma vontade muito grande de mandar ele para aquele lugar. Né? Você vai ter uma vontade de levantar e sair. Você vai ter uma vontade de sei lá, né? Se demitir na hora, né? Mas algumas dessas coisas você vai precisar usar a inibição no sentido das funções executivas. Né? Mas para algumas dessas coisas, por exemplo, levantar e sair, provavelmente você já vai estar, digamos assim, acostumado, né, em ouvir coisas adversas. Né? Talvez para você não seja preciso fazer tanta força para você não levantar e sair. Né? Mas não significa que essa opção não venha. Ela vem, mas você acaba controlando. Né? Mais ou menos isso. Um outro exemplo mais
mais doido para vocês conseguirem se associar. Quem já foi para Foz, lá na minha cidade natal? Opa, foi? Você foi para o Paraguai? Foi. Beleza. Eu pergunto porque todos vão, né? Aí, você com certeza passou pela ponte da amizade, né? Passei de carro, passei de carro. Passou a pé, olha que beleza. Quando você olha o Paranazão, é o segundo maior rio da América do Sul. É alto pra caramba, né, a ponte, né? Você olha ali de baixo, né? Na parte que é represada do lago, são 20 e poucos quilômetros de distância de um lado para o outro, né? É um bagual de um rio, né? Naquela parte não é represado, claro que não é tão longo. Mas você olha ali e pensa, nossa, né? E se eu jogar meu celular daqui, né? Não passa pela cabeça? Nossa, você está com uma sacola. E se eu jogar essa sacola daqui? Né? Será que vai fazer barulho lá embaixo? Né? Vocês teve algum pensamento assim? A gente estava preocupada porque o nosso cabelo começou a arrepiar, acho que tem aquelas cenas, não lembro qual que é a situação, mas o cabelo, quando o cabelo começa a arrepiar, a subir, tinha um ponto da fonte e todo mundo arrepiava o cabelo. E nós estávamos carregados e eu nem olhei para baixo. Não olhou para baixo. Não olhei para baixo, a situação era engraçada só pelo cabelo. Mas eu não lembro a situação. Isso aí parece tempestade, hein? Daí, mas a gente foi. É que a gente foi de madrugada lá e daí fomos tentar achar um lugar para tomar café. Ficamos o dia todo lá para comprar as coisas, né? E fizemos várias viagens. O medo foi passar pra pessoa que estava na nossa mercadoria, já que a gente estava comprando muita coisa. Mas coisas para nós, tá? Sim. Vamos ampliar um pouco o exemplo, então. Vamos pensar, alguém já passou por um lugar alto e ficou pensando, nossa, se eu jogar a minha mochila aqui de cima, alguém já pensou isso? Os famosos pensamentos intrusivos, né, que eu falo na internet. Você pensa, nossa, se eu pular daqui, será que eu morro? Né? E se eu jogar meu celular daqui, será que ele quebra? Né? Quem já pensou nisso alguma vez? Né? Alguém? É muito comum, né? Nem sempre esse tipo de pensamento vai chegar à consciência, né? Mas é apenas para vocês verem como a todo momento o nosso sistema límbico está levantando muitas possibilidades de ação, inclusive algumas exploratórias, né? Principalmente se você se sente mais seguro naquele ambiente, se você se sente bem, habituado e tudo mais, está feliz, está faceiro, você vai ter um impulso de explorar, de ver qual que é, né? Putz, isso aqui é bem alto, né? E será que eu consigo pular daqui? Acho que não, né? Acho que eu vou morrer, né? Então melhor não pular, né? Mais ou menos isso. Então você tem esse impulso pela exploração e vai sendo levantado. Mas você automatiza, né? O processo de controlar esse impulso, né? Basicamente isso. Aqui o cerebelo a gente já falou um pouquinho, né? Que ele serve como o cérebro do cérebro, né? Mais ou menos. Vou tomar um golinho do meu chá. Ele serve para dar mais fluência para os movimentos, né? Ele não, digamos assim, é necessário para o movimento, mas ele é necessário para o movimento fluente, o movimento adequado, né? E ele tem 3 tipos, né? Aí o cerebelo. Nós temos o espinhal, né? Que ele tem uma conexão com a medula espinhal, principalmente as partes mais inferiores, né? Ele é muito importante para regular o nível de ativação dos músculos, né? E também a sensação de onde que o seu corpo está, né? Sem você olhar. Temos o vestibular, que não tem nada a ver com o vestibular da Campo Real, né? Que é basicamente tem uma importância, né, para a questão da postura, né? E para a questão do movimento ocular. Se você tem um dano muito significativo nas porções vestibulares do cerebelo, que são aqui mais a porção média do cerebelo, você pode ter dificuldades no equilíbrio, né? Tem algumas pessoas que nascem com dificuldades por conta de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Conheci, inclusive, um rapaz, já não sei se alguém já viu, né? Ele precisava usar, né,
algumas ferramentas, como se fosse um andador, né? Para ele não cair. Não porque ele tinha dificuldade de andar, mas porque ele tinha muita dificuldade de se equilibrar. E se soltasse ele caía para o lado. Então ele tinha que estar sempre segurando em alguma coisa, né? Para ele não cair. Aí tinha toda uma adaptação, uma fisioterapia que foi feita com ele para ele conseguir andar por aí, conseguir pegar ônibus, etc. Pessoal, beleza, obrigado. Por último, nós temos o cortical, né? Cerebelo cortical é o que é o mais diferentão, né? Pensando no ser humano. É o que é mais desenvolvido, né, nos humanos em comparação com os outros animais, né? E também é mais desenvolvido nos outros primatas superiores, né, os outros símios, né, em comparação com os outros bichos. Ele automatiza vários elementos do movimento, da percepção, né? Tem aquela relação que a gente falou da hipersensibilidade e tudo mais. E um outro ponto interessante é que ele automatiza também o gramatismo na linguagem. Por exemplo, né, se falar ordem qualquer, entender, difícil ficar vai, né? Fica meio confuso, né? Mas de algum jeito, eu tenho todas essas palavras na minha cabeça e eu coloco numa ordem que ela é meio... que é coerente para o nosso idioma, né? Esse é um processo automático, você não tem que pensar nisso, né? Você pode perdê-los, claro, né? Tem alguns transtornos que a gente vai ver depois, se der tempo, né? Que acabam prejudicando isso. Mas é uma questão que acontece automaticamente. E tanto que alguns estudos mostram, né, que quando você vai aprender um outro idioma depois de adulto, você costuma colocar o outro idioma em cima do gramatismo anterior, né? A palavra nem é tão difícil assim de você aprender. O mais difícil é você conseguir aprender a sequência, né? A ordem, né, das palavras que você vai falar. Esse acaba sendo o que o pessoal tem mais dificuldade na hora de aprender um idioma novo. E naturalmente, né, você danificando essas regiões, você pode ter perdas funcionais relativas a elas, né? Então, como que a gente desenvolve o movimento, pessoal? Desde a infância, né? Desde bebezinhos, né? Eu estou com 2 em casa lá. Você desenvolve basicamente se movendo, né? É bem simples, na verdade, né? Como você desenvolve o movimento? Se movendo. Você pode pensar que as brincadeiras infantis, as atividades físicas, né? Elas são muito importantes para o desenvolvimento motor da criança. A partir dali você está tendo já um desenvolvimento de um controle motor melhor, né? A observação e a tentativa de repetir, né? Basicamente, repetir o que o adulto faz, aí depois você vai fazendo de novo, isso você vai tendo o desenvolvimento, né, da coordenação motora. Que vai sendo perdido aos poucos, né, com o passar da idade, né, especialmente em alguns casos lá para frente que eu vou comentar com vocês, alguns casos patológicos. Tem alguns fatores de proteção, né, por exemplo, o treino de música, né, atividades manuais, atividades físicas, né, por exemplo, a pessoa que trabalha com artesanato, né, com madeira, né, com marcenaria, esse tipo de coisa, né, vai gerando mais destreza. E quando a pessoa tem uma capacidade bastante elevada de controle do movimento, se ela tem uma perda funcional, é mais fácil para ela recuperar do que com uma pessoa que não tem muita prática, né? Não tem muita atividade. No caso do bilinguismo, ele tem um benefício muito específico, né? Ele não vai ajudar em todos os tipos de perda de movimento, mas ele ajuda com a perda dos movimentos relativos à linguagem, né? Digamos que você danifica o lado esquerdo do cérebro, né? Você pode ficar afásico, né? Fica sem capacidade de falar. Tem uma afasia da fala, né? Mas se você for falar outros idiomas, especialmente se você aprender pelo menos um deles depois da vida adulta, essa ativação
dos outros idiomas, ela não vai ficar apenas no hemisfério esquerdo. Ela vai ficar mais descentralizada, né? Inclusive, em alguns casos, ela pode ficar mais associada ao hemisfério direito, né? Dessa forma, se você perder o esquerdo, você pode manter o direito. Então é plenamente possível, né? Digamos que você esteja estudando aí espanhol, sei lá, começou agora. Se daqui alguns anos, né, você acabar tendo a infelicidade de ter um acidente, por exemplo, é possível você perder o português, só que manter o espanhol, né? É interessante, né? Inclusive tem alguns casos na literatura, né, que foi identificado isso. E para você reaprender o português tendo o inglês, ou o espanhol, o alemão, que seja, né, preservado, é mais fácil do que você reaprender a falar tudo do zero. Então por isso é um fator de proteção. Mas agora, beleza, nós vamos falar da apraxia. Como que a apraxia se diferencia da perda de movimentos por conta do dano no córtex motor primário? A apraxia não escolhe o lado, gente. Quando você perde um movimento por conta de um dano no córtex motor primário, você vai perder o movimento do outro lado, né? Pensa, o dano ficou aqui. Você vai perder o movimento da mão, né, do outro lado, tá certo? Se você danificou o cerebelo é uma exceção, ele é diferente, ele é do mesmo lado. Você danificou o cerebelo aqui do hemisfério direito. Você pode perder a fluência do movimento aqui do lado direito também, né? Mas a apraxia, ela é uma coisa mais elevada, né? Quando você perde, não importa o lado que você usa. Você pode ter uma lesão apenas no hemisfério esquerdo e esquecer como tomar água de um copo, independentemente da mão que você usa, né? Isso seria a apraxia, né? Você perdeu esse movimento, né? Não importa qual lado que você vai usar. Isso pode acontecer por conta de danos, né, nos parietais e nos frontais, né? A principal causa de apraxia é quando você tem dano nos hemisférios esquerdos, né? Tem alguns casos em que o dano no hemisfério direito pode gerar, apenas no hemisfério direito pode gerar prejuízo também, né? Só que é mais sensível, é mais fácil você ter apraxia do que no hemisfério esquerdo. Quando você danifica os dois hemisférios, naturalmente, né, geralmente a perda funcional é maior, a apraxia ela fica mais intensa, né? Ou mais ampla, né, em relação a mais movimentos, e você tem diferentes tipos, né, de sintomas que podem aparecer a partir de danos no hemisfério esquerdo, direito, né, nos frontais e nos parietais. Isso ajuda, né, o neuropsicólogo a ter uma perspectiva topográfica, né? Digamos assim, se eu consigo avaliar onde que a pessoa tem apraxia, eu tenho uma ideia mais ou menos de qual região do cérebro está afetada, né? Eu consigo dizer, olha, né, essa região aqui está ok, porque a pessoa, né, conseguiu fazer a atividade, né? Mas essa região aqui que deve ter tido mais dano, porque ela está demonstrando essa dificuldade. Isso é importante, né, para aquela parte da neuropsicologia que serve para contribuir com o pré-cirúrgico, né? Isso aí tem lá em Curitiba, né, psicólogos que fazem, né? Que é, digamos assim, você identificar quais regiões são afetadas e quais não são, para você ver exatamente onde que você deve ter a cirurgia, né? Porque nem tudo você consegue ver por exame de imagem. Aqui são alguns tipos, né, de apraxia, né, que a gente pode falar. A apraxia da fala, eu já falei com vocês, quando você não consegue falar, né, adequadamente, por conta de uma dificuldade no movimento. Mesmo quando está preservada, né, a sua capacidade muscular da boca, né, não é que você perdeu o movimento da boca, né? Você consegue mover a boca, mas você não consegue mover de um jeito que sai a fala. Mais ou menos. Algumas pessoas podem ter apraxia da fala, né?
por uma questão neurodesenvolvimental também, né? O termo mais apropriado, na minha visão, seria dispraxia da fala, né? Mas é o termo que o pessoal usa, né? Apraxia da fala. É muito comum em pessoas com... mais comum, né, em pessoas com autismo, por exemplo. A pessoa não conseguir falar por conta de fazer o movimento, né? Você tem a apraxia reflexiva, que seria você não conseguir imitar, né? E tem alguns testes bem simples que dá para fazer em relação a isso, né? Não sei se você topa ser cobaia por um instante, né? Imite meus movimentos. Perfeito, né? Então, veja, é um teste bobinho, né? Que não custa nada, mas que você pode fazer para tentar identificar a apraxia reflexiva. Para ver se a pessoa consegue imitar os seus movimentos ou não. Vai. Eu tenho uma dúvida. Vai. É que no caso, se você levantou a mão direita e levantou a mão esquerda, né? Uma dúvida, tipo, tem uma agressiva, uma coisa assim? Não, não precisa esticar, sabe? Vamos identificar o colega. Não, mas Então, depende do teste. Geralmente a pessoa é instruída a fazer com a mesma mão quando é preciso fazer com a mesma mão, né? Mas geralmente não é necessário, né? A pessoa usar a mesma. Né? Beleza? Mas tem alguns testes que a pessoa precisa usar. Fala, agora levante a mesma mão que eu levantar, né? Levante sua mão direita, né? Temos aqui a apraxia ideativa e ideomotora. Hoje em dia a gente entende que elas são tão parecidas que quase que não compensa dividir, né? Na literatura atual você tem essa divisão mais teórica, né? Só que na prática é muito parecida, né? Então é muito difícil separar os dois, né? A ideativa seria você não conseguir criar uma imagem motora, né? E por isso você não consegue executar o movimento. Na ideomotora você consegue criar a imagem, só que você não consegue colocar em prática, né? Isso aqui tem todo sentido, lógico, né? Mas na prática, como é que a gente vai separar, né, a pessoa que faz porque não consegue colocar em prática ou porque não cria a imagem, né? Porque a pessoa que tem apraxia, ela nem sempre percebe que não consegue criar a imagem, né? Não necessariamente ela vai ter consciência disso, né? Mas enfim, você pode ter dificuldade por conta dessas duas questões, né? Temos a apraxia tátil, né? Essa aqui é interessante para você diagnosticar alguns transtornos, como por exemplo, transtorno de aprendizagem não verbal, né? Seria você não conseguir identificar as coisas por meio do tato, né? Manipular as coisas apenas pelo tato, né? Temos outras apraxias, né? Por exemplo, aquelas com a afasia de Broca, que a gente já comentou, né? Mas todas elas associadas a isso, né? Você ter essas dificuldades no movimento. E essa aí que a gente comentou, com exceção daquela da fala, né? Elas são adquiridas. Elas não são algo que você nasce com elas. Uma coisa que você pode desenvolver é talvez até algum de vocês já tenha tido contato com alguém, não necessariamente tenha tido transtorno, né? Mas que tenha talvez tido algumas características, assim, né? Talvez na escola, enfim, né? É a questão da dispraxia. Está no DSM como transtorno do desenvolvimento da coordenação. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas ele basicamente é um transtorno do neurodesenvolvimento em que a pessoa acaba não conseguindo adequadamente, né, ter o movimento adequado, né? Então é aquela criança que ela vai trombar muito nas coisas, né? Ela vai cair muito, ela vai ter muita dificuldade com o esporte, né? Ela pode não conseguir usar tesoura, não conseguir usar lápis, ela pode ter uma letra muito feia, né? Digamos assim, na hora de fazer desenhos ela pode ter muita dificuldade, né? Ela pode acabar trombando muito nas pessoas, caindo, né? Enfim. De repente, quando ela conseguiu aprender a usar a tesoura, né, já está todo mundo usando uma outra ferramenta, né?
que ela ainda não conseguiu aprender. Né? É um transtorno que ele não tem cura, né? Mas a pessoa tende a ir se adaptando melhor no decorrer da vida. Né? Ela tende a ir desenvolvendo estratégias. Porém, para o começo da vida, né, para a criança, pode gerar bastante dificuldade. Né? Uma criança, por exemplo, pode demorar mais tempo para amarrar os sapatos, conseguir aprender a amarrar os sapatos, né? Conseguir aprender a escrever, etc. Né? Então você tem diversos fatores aqui que estão associados à dispraxia. Né? Você não consegue ter uma generalização adequada, né, também. Por exemplo, né, digamos que você está treinando jogar uma bola de vôlei um para o outro. Está jogando ali um para o outro. Se trocar para uma bola de futebol, mudou o peso, a pessoa pode não conseguir generalizar. Né? Ela pode não conseguir mais fazer. Porque agora mudou um pouco a condição e ela já não consegue mais. Essa dificuldade de generalizar. Enfim, é aquela criança que vai ser vista como mais desastrada, né? Descoordenada. Né? Que gera prejuízo na autonomia, né? Como, por exemplo, escovar os dentes, se vestir, alimentar, etc. Né? Não sei se alguém já teve contato com algum colega, assim, de repente. Um colega que era muito ruim em esportes, vivia caindo, né? Tinha muita dificuldade para escrever, né? Não que necessariamente seja isso, né? Mas você tem um transtorno que gera esse problema, né? Pensando em outros transtornos do movimento, falamos de um do neurodesenvolvimento, tem um que é um neurodegenerativo. Basicamente, né, o que é o Parkinson, né? O Parkinson é quando você tem uma deterioração, né, de um dos núcleos da base. Né? Então, esse núcleo da base, ele vai perdendo a capacidade de regular os outros. Então, você acaba não conseguindo mais inibir os movimentos que você precisa. Por isso que no Parkinson, uma pessoa que pode ter dificuldades atencionais, ela tem movimentos indesejados, né? Porque você não consegue controlar adequadamente qual movimento deixa de vir, né? É como se, pensa aqui, né? Eu acabo deixando passar esse aqui e esse aqui também, né? Então o movimento ele fica um pouco mais dificultoso. Você tem um movimento também mais lento, geralmente, e menos fluente, né? Digamos assim. Então, digamos que eu quero pegar esse capacete, né? Em vez de eu pegar assim, fazer esse movimento, meu movimento vai ter menos amplitude. Eu vou fazer assim, por exemplo, para pegar. Né? Mais ou menos isso. Os tremores, né, que são muito associados, né, enfim. E tem outros transtornos também que estão associados a questões relativas ao movimento. Podemos citar o toque e a depressão, que estão associados a movimentos mais lentos. Né? O transtorno bipolar, né, a fase depressiva, né, vai estar associada a movimentos mais lentos também. Enquanto no transtorno bipolar, né, na fase maníaca, né, você vai ter movimentos menos automatizados, uma menor dependência do automatismo. A pessoa vai pensar mais naquilo que ela está fazendo. Basicamente isso. E vai apresentar agitação. São vários outros transtornos, né, também que vão estar associados a um distúrbio no funcionamento dos núcleos da base, né?
principalmente essa questão da inibição dos movimentos. Você conseguir impedir o movimento de acontecer. E aqui você vai ter o Tourette, TOC, TDAH, né? E a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa questão da inibição. Falamos lá na aula de funções executivas, né? Temos também os tiques, né? Enfim. E é isso. Estou dando uma acelerada aqui pensando no nosso tempo, né? Para a gente conseguir fechar hoje, né, esse conteúdo. Tem várias situações que pode ser interessante para você avaliar o comportamento motor, né? As praxias. Por exemplo, você precisa identificar um plano de reabilitação para uma pessoa que teve um dano cerebral. É interessante você saber as limitações dela, né? Que tipo de atividades de repente não vai dar para fazer. Ou que tipo de coisas que podem ser o alvo das intervenções. Tem várias coisas relativas à reabilitação, né, que a gente já conversou aqui até, que elas podem ser meio bestas até, podem parecer meio bestas, né? Mas é uma questão do olhar clínico da pessoa conseguir achar um comportamento substituto. Eu comentei agora há pouco do exemplo da pessoa que não consegue mais tomar água, né, no copo. Uma opção, né, é a pessoa usar copos com canudo, né? Claro, isso não significa que ela não possa treinar para tentar recuperar esse movimento. Só que nos casos de apraxia, infelizmente, cerca de metade das pessoas não conseguem recuperar esse movimento. Então, entre a pessoa ficar dependente do outro para conseguir tomar água, o clínico pode ter aquele olhar de não, mas com o canudo você consegue, né? Com o canudo você consegue. Uma reabilitação do movimento em si, né, ela pode envolver várias coisas, né? Pensando nesse exemplo do copo. Você pode pensar, por exemplo, nas técnicas como a aprendizagem sem erro, né, que seria a pessoa fazer movimentos tão simples que é muito difícil ela errar, né? Ela com certeza vai acertar. Você pode fazer a correção do movimento durante o movimento, né, e quebrar em etapas, né? Outra coisa que você pode fazer também é você usar moldes, né? Por exemplo, você pode pegar uma mesa, né, e colocar uma marca assim, ó. Todo mundo vendo? Todo mundo vendo? Colocar uma marca assim. Ó, você precisa colocar a sua mão aqui para você conseguir pegar o copo de água, né? Daí a pessoa coloca a mão aqui e se ela não consegue mais ver, então é porque está certo, né? Beleza. Então ela coloca o copo aqui e daí ela aperta, né? Parece besta, né? Mas às vezes faz a diferença para a pessoa. Às vezes é uma coisa que a pessoa pode voltar aos poucos e adquirir essa habilidade. E em um treino, que geralmente é mais feito com fisioterapeuta do que com psicólogo, né? É uma área mais voltada para reabilitação neurofuncional na fisioterapia, né? Você pode, a partir disso, ir desenvolvendo os outros movimentos, né? O primeiro seria você colocar a mão certo. Depois seria você segurar o copo de um jeito que não cai, né? Depois seria, de repente, você levantar o copo, né? Um outro movimento seria você aproximar ele da boca. Um outro movimento seria você colocar ele na boca e depois ir virando, né? E nesse processo, o ideal é que a pessoa pegue mesmo a manha de um antes de ir para o próximo, né? Que você vá fazendo do jeito tão quebrado que a pessoa não... Tão simples, né? Que a pessoa tem uma dificuldade muito grande em errar. E aos poucos ela vai aprendendo a andar. Porém, para os casos em que a pessoa não consegue mais, né, infelizmente, né, você tem que ir para o lado mais compensatório.
poderia envolver o canudo, né? Tudo mais. Aquelas garrafas, que nem a minha aqui, né? Não lembro o nome agora. Garrafa de... essas de apertar aí. Né? Beleza. Tá certo. Outra coisa que é interessante, né, é a gente ver a diferença entre o Alzheimer e a degeneração frontotemporal. Pessoas com Alzheimer, elas não costumam ter apraxia da fala no começo. Né? Elas podem ter alguma dificuldade muito lá para frente. Né? Muito lá para frente. Mas muitos, a maioria vai, talvez, ir até o fim da vida sem ter essa dificuldade. Né? Enquanto na frontotemporal, na variante linguística, você pode ter a apraxia da fala desde o começo. Pode ser a característica principal do transtorno. Né? Enquanto, ao mesmo tempo, né, na frontotemporal, você não tende a ter a apraxia dos membros. Enquanto na doença de Alzheimer, você costuma ter. Né? Você costuma ter a apraxia dos membros. Porém, ela acontece de um jeito muito sutil. A apraxia dos membros não é que a pessoa deixa de conseguir fazer um monte de coisa. Ela deixa de fazer, deixa de conseguir fazer algumas coisas específicas, principalmente a imitação de mímica. Né? Essa é uma forma de vocês fazerem um diagnóstico diferencial. Né? Porque será que a pessoa consegue imitar uma mímica que eu faço? Né? Será que a pessoa consegue... Perdão, será que ela consegue mimicar... Desculpa, né? Mimicar uma coisa que eu pedi sem ela estar me imitando? Né? Algumas pessoas com Alzheimer podem até conseguir imitar. Mas se eu falo, olha, finge que você está pedindo carona, né? Seria fazer assim, né? Finge que você está acenando para alguém. Finge que você vai fumar um cigarro. Finge que você vai estar pedindo para alguém parar. Por exemplo, a pessoa pode ter dificuldade de bolar esse movimento, né? sem olhar. Né? Beleza, gente? Está aqui? Tá certo? Tá bom. Deixa eu tomar um gole aqui. Então, beleza, gente? Como avaliar isso daí, né? A gente falou um monte, né? Tem um monte de transtorno, muito problema, muito pior que pode acontecer. Várias formas que podem dar ruim, né? Falamos um pouco sobre como se desenvolve e tudo mais, a parte neurofisiológica, blá blá, beleza. Né? Mas como que a gente avalia isso daí aqui? Algumas coisas a gente já falou, né? Por exemplo, você tentar pedir para a pessoa imitar a mímica, né? Você pedir para a pessoa fazer a mímica sem você apresentar o modelo. Você pode pedir para... Tem alguns testes também. Tchau. Tem alguns testes. Tem alguns testes também que estruturam isso para vocês, que eu já vou trazer. E tem alguns que avaliam o desenvolvimento motor, né, mais voltados à criança. Esse daqui é um bom exemplo, né? Esse daqui a criançada adora fazer. Nossa, o pessoal acha muito divertido. Eu até costumo colocar na primeira sessão, né? Para a molecada se divertir mesmo quando eles fazem, né? É a escala de desenvolvimento motor. Então, como que ela funciona? Você tem vários eixos aqui que são avaliados, né? Movimento fino, global, equilíbrio, né? E foi feito esse estudo, né? Com vários movimentos que são feitos por crianças de diferentes idades, né? E foi estabelecido, né, de certa forma, quais movimentos que são apropriados para cada faixa etária. Né? Se for uma criança de 6 anos, será que eu consigo esperar que ela vá fazer uma estrelinha? Acho que, não sei, né? É meio difícil, né? Mas ela conseguir pular daqui para cá e voltar, olha, eu já espero que ela consiga fazer. Então é mais ou menos assim que funciona. Você vê o movimento que é apropriado para a idade. Né? O movimento que é apropriado para a idade, de repente, é ela conseguir fazer um 4 e ficar com o olho fechado por 10 segundos. Né? Tem 3 tentativas, tá, gente? Então,
ela consegue fazer isso, beleza. Passou, beleza. Então ela vai para a idade para frente. Né? Aí foi, digamos, criança de 10 anos, conseguiu. Daí vai para uma atividade que é para uma criança de 11 anos. Se ela conseguir fazer, ela está com o desenvolvimento da motricidade, perdão, nesse caso seria do equilíbrio, né? Do equilíbrio compatível com o que seria esperado para uma criança de 11 anos. Aí você vai para o de 12 anos. Se no de 12 anos ela não consegue, beleza, então o desenvolvimento dela é compatível com 11. Se ela não consegue o da idade dela, você vai para uma idade antes. Né? A criança tem 10, não conseguiu fazer o movimento para a criança de 10, vai para 9. Não conseguiu fazer, vai para 8. Aí você tem uma medida, né? Se a pessoa está dentro do esperado, no sentido do desenvolvimento motor. Bem interessante isso aqui para avaliar dispraxia, viu? Bem maneiro. Imitação dos gestos, né? Também aqui a gente já falou um pouquinho. Ó, esse aqui. Mais problemas técnicos aí, só um minuto. E aqui, dependendo da região que você danifica, né, você vai ter diferentes dificuldades de imitação. Por exemplo, você não conseguir imitar o movimento das mãos, né? Por exemplo, que a gente fez assim, né? Seria indicativo de danos aos parietais esquerdos. Né? Digamos que esse é o único sintoma que a pessoa tem. A pessoa teve um AVC, sei lá, bateu o carro, bateu a cabeça. Teve só esse sintoma aqui. Então eu posso dizer, olha, né, a pessoa, provavelmente ela tem um dano, né, nos parietais esquerdos. Né? Se a pessoa não consegue até copiar o movimento das mãos, só que ela não consegue dos dedos, né? Não consegue fazer o movimento dos dedos. Pode ser indicativo ou do frontal esquerdo ou do hemisfério direito. Né? Então, putz, hemisfério frontal esquerdo tem a linguagem, né? E, putz, se no tipo de lesão não parece que ela danificou o frontal esquerdo, não tem dificuldade nas funções executivas, não teve dificuldade no raciocínio, na atenção, não teve problema de linguagem, né? Putz, então de repente foi no hemisfério direito, né? É uma questão, você vai pela lógica, né? E dos pés, né? Você não consegue imitar o movimento dos pés, e só dos pés. Então, você pode associar isso ao hemisfério direito, né? Muitas vezes a apraxia, né, ela vai gerar dificuldades muito grandes na autonomia da pessoa. A pessoa pode perder movimentos, por exemplo, ela pode não conseguir mais passar shampoo no cabelo, ela pode não conseguir mais não conseguir mais usar uma ferramenta, né? Às vezes a pessoa passou a vida inteira trabalhando com obra, não consegue mais usar um martelo, usar uma chave, né? Uma coisa pode surgir, principalmente quando você tem danos cerebrais, né? E por conta disso, né, que é importante você ter esse olhar, né, para a apraxia, tanto compensatório quanto restaurativo. Você pensar algo que vai gerar uma perda funcional muito grande. Só que talvez não dê para recuperar, não dá para contar que você vai conseguir recuperar. A pessoa é 50-50, talvez recupere com lesão. Então, é importante que você combine tanto a compensação quanto o treino, né? Caso a pessoa consiga recuperar, ótimo, né? Senão ela já tem uma alternativa. Né? E são coisas que podem ser, como eu comentei, bobinhas, né? Digamos que a pessoa não consegue mais pegar o shampoo e colocar na mão. Não consegue fazer esse movimento aqui e apertar, né? Tem aqueles frascos, né, que você pode colocar o shampoo no banheiro, que você aperta aqui assim e ele cai. É mais simples, né, de você acionar. É uma opção para a pessoa
para ela não ter que passar por essa dificuldade. Ela vai manter a autonomia e não vai perder perder a oportunidade de tentar treinar para recuperar essa habilidade, né? O teste que eu mais recomendo para vocês usarem, né, é um teste gringo, né, mas que vocês podem adaptar para o... Como ele é não verbal, né, na maior parte, você pode adaptar ele para o uso com os pacientes, né, que é o Tulia. O Tulia são várias questões que envolvem basicamente você pedir para a pessoa fazer esses movimentos de várias formas, pedir para imitar os movimentos de várias formas, né? E aí você vai pontuando a qualidade do movimento. Você tem uma escala de 0 a 5, né, que tem que seguir os critérios que eles colocam, né, para você ver o quão fluente foi esse movimento. E assim você consegue identificar onde está a dificuldade da pessoa, né? Eu acho que é o melhor teste que a gente tem para apraxia, né? Quando a gente vê as pessoas com dano cerebral, ele é louco de bom. É louco de bom. Tratamento, né, a gente já falou um pouco, né? Falamos um pouco da correção física, modelagem, aprendizagem sem erro. Uma outra coisa que pode ser usada também é o passo a passo com instruções verbais, né? Por vezes a pessoa não consegue fazer a sequência do movimento, né? Mas ela consegue, talvez, se ela quebrar em etapas, né, ela consegue fazer uma etapa de cada vez. Então, se ela, por exemplo, tiver um manual, fala, ok, o que eu preciso fazer? Será que eu sei os passos? Né? E realmente a pessoa fala sozinha mesmo, fala com ela mesma, né? Será que eu sei os passos? Tá, o que eu tenho que fazer? Tá, eu preciso localizar um copo. Beleza. Ele tá cheio? Tá cheio, beleza. Então agora eu tenho que abrir ele. Como que eu faço? Eu tenho que colocar o dedo aqui. Aí eu giro pra cá? Não, pra cá. Tá aberto. Então agora eu coloco a mão aqui e o copo aqui. Tá, deixa eu pegar o copo, beleza. Peguei. Então agora eu vou levar até a boca e vou virar. Beleza, consegui. Mais ou menos isso. Aí, professor, que tão disse, né, pra você que sabe usar foco, é tão disse, né? Mas uma pessoa que teve um AVC, não consegue mais, pode fazer toda a diferença. E pensando nas crianças, né, com dispraxia, da mesma forma, é importante você ter iniciativas que visem estimulá-las, né? Não é legal que você, deixa ela assim, que ela tem um transtorno, deixa ela do jeito que está, né? Não é a melhor abordagem. Mas, ao mesmo tempo, não é legal você tratar ela como se ela não tivesse transtorno, né? Então, digamos assim, quando a gente pensa nessas crianças, é muito importante que ela faça atividade física. Mas se eu for colocar ela para jogar futsal com os moleques, né? Os moleques da rua que estão lá fazendo aqueles dribles muito doidos lá, né? Vão fazer um monte de drible nele e vão tirar sarro do moleque, né? O cara não vai conseguir fazer direito, né? Então, talvez não seja interessante eu expor, né, a criança que talvez já não tenha tanto interesse em futsal, por exemplo, para tomar uma sova da molecada da rua de baixo ali, né? Talvez seria mais interessante essa criança estar fazendo uma atividade física num contexto não competitivo, né? Ou alguma atividade física que ela goste muito, né? Que ela não se importe tanto em não ir tão bem quanto os outros, né? Mais ou menos isso. Mais importante que ela faça roupas, né? Para esse tipo de criança que tem esse tipo de dificuldade, não é interessante que você fique insistindo demais para ela usar no dia a dia sapatos com que você tem que amarrar, né? Uma coisa que pode dar muita autonomia para essa criança é você permitir que ela use sapatos com velcro, né? Ela vai conseguir colocar e tirar sozinha. Pensa lá na escola, não vai ter que ficar pedindo, professora, você vem aqui e amarrar meu sapato, né? Vai ficar todo mundo zoando com a criança, coitado, né? Porém, isso não significa que você não deva treinar com ela para ela adquirir essa habilidade. Mas você pode treinar em casa e na rua ela usa a adaptação, né? O sapato com velcro.
Pensando em adaptações para a escola, né, você tem algumas, por exemplo, você evitar usar desenho e cópia, quando isso não é crucial para a atividade, né, digamos assim, a atividade é você fazer, deixa eu ver assim, isso existe muito em ensino fundamental, né? Você tem que fazer um desenho, para daí você tem que fazer uma conta em cima das características do desenho, assim. Pô, se o importante ali é a criança aprender a conta, de repente deixa ela fazer só a conta, né? Porque se você colocar o desenho como parte da avaliação, ela vai mal não porque ela não sabe fazer a conta, mas porque ela não sabe fazer o desenho, né? Então isso é uma forma de adaptação, né? Permitir que ele leve mais tempo também para fazer a atividade. Não deixar de incentivar, de treinar que ela aprenda a escrever adequadamente, fazer aula de caligrafia e tudo mais, mas permitir que ela use o teclado, né? Que vai ser muito mais fácil, enfim. Tem também uma adaptação que é com o tipo de folha. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas tem aquela folha, não me lembro o nome agora do tipo de folha, gente. Se alguém puder me ajudar. Mas é aquela folha de caderno que ela é assim, né? Tá ligado? Sabe? Já viram? Que daí não é só a linha. A pessoa tem um limite em cima, embaixo, do lado também, por onde ela pode escrever. E caligrafia? Não, não é bem de caligrafia. Pautado. Pautado, é isso, parabéns. Valeu. É pautado, isso. Então você usar a folha pautada, né? Ajuda, né, a criança que tem dificuldades no movimento a conseguir escrever um pouco melhor. É uma forma de adaptação que você pode fornecer, né? Permitir que ela responda verbalmente, etc, né? Enfim. E basicamente, né, a criança tem que ser exposta à dificuldade. Essa dificuldade não pode ser tão grande. Isso aqui é um negócio que vocês podem aplicar com tudo. Com tudo que vocês vão pensar em estimulação, né? Em trabalho com crianças, até com adultos na psicoterapia, né? Vocês podem pensar nessa regra aqui, né? Que aquilo não pode ser tão difícil a ponto que a pessoa não consiga fazer, se frustre e desista do processo. Mas aquilo não pode ser tão fácil a ponto da pessoa fazer sem dificuldade nenhuma, né? Aquilo tem que ser um pouquinho difícil para a pessoa se desafiar, para ela ficar um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor naquela atividade. Mesma coisa, a gente pode até pensar em fazer a metáfora da academia, né? Não sei quem vai para a academia. Cadê os marombas da sala? Opa! Quantos quilos que você levanta, geralmente? Tem alguém que quiser responder? Quantos quilos você levanta? Depende do exercício. Vamos pensar nos quilos. Disciplina conta 10 quilos. 10 quilos. Beleza. Então, beleza. Você levanta 10 quilos, 20 quilos, né? Você levanta 20 quilos. Se eu quero que você melhore, se o meu objetivo é que você desenvolva mais essa habilidade de levantar peso no supino, né? A mesma coisa que eu estou pensando com a criança que precisa aprender aqui a escrever melhor, né? Não adianta eu botar para você levantar 50 quilos, né? Você vai machucar o seu braço, vai ficar brava comigo e você nunca mais vai voltar, não é verdade? Mas não adianta também eu pensar, olha, toma aqui 1 quilo, fica o dia inteiro levantando. Não vai adiantar de nada, né? Se eu quero que você melhore, o ideal é que eu faça o quê? Coloca 1 quilo a mais em cada lado, né? E vamos lá, vamos fazer uma força aí para aumentar isso, né? Para ficar monstrona, né? É mais ou menos isso, né, com a criança. Dá um desafio alcançável, uma coisa que ela consiga fazer com um pouquinho de dificuldade. E com o adulto na terapia também, né? Putz, na primeira sessão você vai falar, e aí, vamos falar lá da tua violência na infância? Não, meu, pelo amor de Deus, eu começo a falar com uma coisa mais de boa, né? Uma coisa mais tranquila, né? Quando ele conseguir vencer as coisas tranquilas, talvez ele tenha mais capacidade de lidar com aquelas mais difíceis, né? Mais ou menos isso. E para finalizar aí, pessoal, eu queria terminar com um exemplo. É um caso aí que eu avaliei em conjunto com outros CIS.
que a gente até levou para um congresso internacional, foi bem massa. Esse caso é bem interessante. Que é um caso de uma criança de 5 anos, né? Que ela tinha sido diagnosticada com autismo. Por quê? Porque ela não conseguia... ela não brincava muito com os colegas na sala, né? Ela tinha dificuldades de aprendizagem, não acompanhava o ritmo da turma, né? Demorava muito para fazer as coisas, parecia muito perdida, muito desatenta ali, né? Dormia muito, não interagia tanto com os colegas, né? Aí foi para o neurologista e ele achou lá, autismo, pronto, né? Beleza. Mas a gente foi avaliar esse caso com mais profundidade, né? E o que aconteceu? O paciente ele tinha muita iniciativa de socialização. Ele olhava no olho, ele começava a brincar, ele convidava, né? Opa, quer brincar comigo? Ele convidava, né? A brincar. Ele era recíproco em relação à nossa iniciativa, né? Por exemplo, se a gente fazia uma besteira, dava risada, ele dava risada junto, entrava na brincadeira, né? Não ficava ali no mundinho dele. Então ele tinha reciprocidade. Ele às vezes fazia brincadeira para a gente dar risada também. Então, na verdade, ele não tinha essas características de dificuldades na socialização, na comunicação não verbal, que são critérios do diagnóstico, né? Então a cognição social dele estava dentro do esperado, né? Mas mesmo assim, ele ainda assim tinha dificuldade de se adaptar ao grupo na escola. Por quê? Né? Aí a gente começou a pensar, né? Começou a fazer uma avaliação mais ampla com ele. Identificou que, putz, o moleque tinha 5 anos, mas o desenvolvimento motor dele era compatível com uma criança de 3. Né? Isso em média. Em alguns elementos, por exemplo, a motricidade fina, ele tinha ali um desenvolvimento compatível com uma criança de 2. Né? No equilíbrio, ele tinha muita dificuldade. Então, a dificuldade motora era muito grande. E o que isso gerava na escola, gente? A brincadeira da criançada de 6 anos, da piazada, era o quê? Era jogar bola, era sair correndo, pular, né? Correr por aí. Só que ele não conseguia acompanhar a brincadeira da criançada. Tchau, tchau, até mais. Como ele não conseguia acompanhar as brincadeiras, ele acabava ficando excluído, coitado do moleque, né? E por conta disso que ele não tinha muitas amizades. Não era porque ele não queria, mas porque a brincadeira que todo mundo queria brincar, ele não conseguia brincar. Né? Não conseguia correr igual os outros, não conseguia pular. Né? E por conta disso ele acabou ficando mais de escanteio. Né? Tinha algumas dificuldades na compreensão de instruções, no raciocínio. Porém, o desempenho no teste de inteligência que foi aplicado não identificou um resultado tão baixo assim. Ele não tinha um déficit intelectual. Né? Ele estava ali, talvez um tiquinho abaixo da média. Né? Apenas um desvio padrão abaixo da média. E com isso a gente tem daí o relato da família, né? Aqui, questões de apraxia, né? Olha só, ele tinha dificuldades, ele não conseguia fazer desenhos, não conseguia inflar as 2 bochechas, por exemplo. Ele conseguia... na verdade, ele conseguia apenas inflar as 2 bochechas simultaneamente, né? Ele fazia assim. Mas ele não conseguia fazer com uma só. Era só as 2 ao mesmo tempo. Né? Ele babava muito. Ele não conseguia manter a boca fechada. Ele estava babando. Né? Tinha dificuldade de controle dos esfíncteres, né? Tinha enurese, encoprese, né? Que é, por exemplo, coxia, né? Fora do momento. Então, questões motoras aí tinha muito. Né? Muita questão. E ele apresentou muitos atrasos também. Né? Por exemplo, ele sustentou o pescoço com mais de 1 ano, sendo que é comum isso aí, tem bebê que consegue com 2, 3 meses, né? Engatinhou com 1 ano e 5 meses, embora engatinhar não seja um marco do desenvolvimento, nem toda criança precisa engatinhar, viu, gente? Não é patológico assim a criança não engatinhar, tem gente que começa a andar direto, né?
mas geralmente acontece ali entre 6 meses e 1 ano. Ficou de pé com 2 anos, né? Geralmente, né? As crianças conseguem ali entre os 9 meses e 1 ano e 2 meses, até 1 ano e meio é ok. Mais que isso já é alerta, né? Eu consigo com 2 anos. Isso com o apoio de atendimento de fisioterapia, né? De fono. Falou após 3 anos a primeira palavra. Você veja, vários atrasos, né, no desenvolvimento dele, que não são explicáveis pela dificuldade no raciocínio, que o raciocínio está ok, está tudo bem, né? E quando ele era bebê, né, ele era muito molengo, né? Pelo que a gente identificou pelo relato da mãe. Se deixasse ele dormir o dia inteiro, tinha que acordar e ir para mamar, ele tinha muita dificuldade, né, de ficar acordado. Mesmo depois de 1 ano de idade, ele era muito mole, você pegava ele quase que desmanchava. Ele não era muito ativo, ele não se movia muito, né? É uma condição, né, chamada flop baby, né? Como se fosse um bebê molengo, né? E a gente identificou, né, pelo relato da mãe, que mesmo ele não tendo tido complicações durante a gravidez, teve uma complicação durante o parto, né? Que ele nasceu roxo, inclusive foi um caso de violência, né? Ele nasceu roxo e ele foi retirado pela mãe, que não pôde ter contato com o filho, né? Não me lembro agora por quanto tempo, mas por alguns dias. E depois eles chegaram e devolveram ele para ela, né? Mas é provável que tenha tido ali alguma hipoxia, né? Uma falta de oxigenação, talvez uma parada cardiorrespiratória, que não foi reportada para a família, né? Então a gente não tem a menor ideia do que aconteceu, mas alguma coisa boa não foi, né? Coisa boa não foi. E isso daqui seria uma justificativa, né, do porquê que ele teve esses atrasos, né? Então a gente ficou entre esses 2 diagnósticos, né? Para a gente diagnosticar dispraxia, tem que ter, não pode ter documentado, né, uma causa médica, biológica, concreta assim, pro sintoma, né? Nesse caso não estava documentado, mas tinha bastante evidência, né? Então a gente ficou entre a dispraxia e uma sequela por conta do dano cerebral, da hipoxia, né? Então, a conclusão é que na verdade não era bem autismo, não, né? No caso dele era mais uma dificuldade motora que dificultava a socialização. Para vocês verem como o movimento impacta tudo o resto, né? E é basicamente isso aí. Dúvidas? Comentários? Angústias? Aflições? Não? Sim, tudo certo. Isso. Se ocorrer contatos, ou se ocorrer durante a infância, pode causar dano cerebral? Pode, sim. Pode sim. É muito comum em parto, principalmente quando tem uma complicação no parto, né? Principalmente quando a criança é muito prematura, ou quando passa do tempo. Se ela passa do tempo, ela pode ter hipoxia também. Se estourar a bolsa, ela fica lá dentro, vai morrer? Pode ocorrer sim. Por isso que hoje em dia, né, você tem... eu acabei de passar por isso, né? Então, eu esqueci na ponta da língua. Você tem o exame, né, que é a cardiotocografia, que geralmente se faz a cada 2 ou 3 horas, né? Quando você tem rompimento de bolsa, para ver se o bebê está bem, né? Se o bebê começa a dar algum sinal que está faltando oxigênio, por exemplo, ele começa a respirar muito rápido, né? O coração começa a bater muito rápido. É uma compensação da falta de oxigênio, provavelmente. Ou começa a bater muito devagar, pode ser já um indicativo que não está vencendo, né? Nesses casos daí que você identifica, né, que tem que está tendo, né, esse problema, né? Tipo, isso que aconteceu aí, não foi tipo falado pra mãe, nada? Não, ela viu que a criança nasceu roxa e tiraram, eles falaram, vamos levar ela para a UTI e vai embora. E daí, tipo assim, ela não teve noção, daí ela vai ver a partir de quantos anos? Ela percebeu que tinha alguma dificuldade. Que essa é uma família mais humilde, né?
Esse caso até a gente fez uma daquelas avaliações pro bono, né? E ela percebeu que tinha alguma dificuldade ali com 1 ano, né? Aí que ela começou a levar para físio, para fono, né? Mas para nós chegou com 5, né? Mas daria para avaliar desde antes, né? Desde 2 anos e meio, ali daria para avaliar já a gente, psicólogos, né? E ele também tinha dificuldade em falar? Tinha, né? Tinha dificuldade em falar. Então a recomendação para esse caso foi mandar para um psicomotricista. Vocês não têm a matéria aqui, né? Psicomotricidade. Não tem, né? Tem? Oh, legal. Ah, mudou a grade, agora tem, né? Aí, beleza. Então, o psicomotricista é o cara que vai estimular essa questão motora, né? Desse tipo de caso. Né? Tem que ser tratado só em infância, não pode, tipo assim, falando de 1.000 anos que é. Mas daí o adolescente pode ser tratado? Pode. Mas a cada ano que você espera, menos eficaz vai ser a intervenção. Se você começa cedo, né, você consegue ter uma intervenção melhor. Né? Se você demora muito tempo, daí o cérebro já não tem tanta plasticidade. Né? Até uma pena, né? No mundo perfeito, né? Toda criança deveria passar por algum tipo de triagem, né? Para ver se ela precisa de algum atendimento assim. Em alguns países isso é feito, né? Mas no nosso, infelizmente, falta os recursos, o pessoal e tudo mais, né? As ferramentas. Um local que faz esse tipo de triagem é a Suécia, né? Eu tive contato com o modelo deles por conta de um palestrante que trabalhava nessa área no governo lá. Ele veio dar uma palestra em Curitiba uma vez. E ele explicou, né, que pelo menos na região em que ele estava, não sei se nas regiões mais remotas do país, lá no norte, né, se tem isso, né, mas na região em que ele estava ali explicando para nós, todas as crianças passavam por uma triagem para ver se elas precisavam de uma intervenção precoce, né, se elas tinham alguma dificuldade ou não. Quem sabe os nossos visitantes. Mais alguém, gente? Então, beleza, né? Então é isso aí. Tchau, tchau, até mais. Ó, eu deixei aqui as referências, pessoal. Dessa vez me animei para colocar aqui as referências, porque daí vocês podem olhar depois os testes e tudo mais. A maioria desses testes que eu falei, eles não são exclusivos para psicólogo. Vocês podem achar hoje no computador aí de vocês, né? Então vocês podem dar uma olhada aí se vocês tiverem vontade. E no mais.